Com as de ouros, a gente vê, além do as, né, de uma mão sair numa nuvem, é como se fosse uma oportunidade, uma dádiva, vindo não do além, mas sabe, uma providência divina, um fato do destino, uma oportunidade que surgiu, sabe? Porque vem uma nuvem, né? E quando a gente também vê essa nuvem e essa mão traçando raios, né? Então tem esse ar espiritual, esse ar realmente de providência. E quando a gente olha esse jardim e esse portão e um caminho, é como se fosse o caminho para eu prosseguir. Uma vez que todos os as dos naipes é a oportunidade, é o início, o começo, ou o reinício, ou o recomeço, né? Mas é uma oportunidade de ir avante, talvez uma nova ideia, um novo projeto, né? Como a gente está no Reino de Ouros, é mais um projeto. E além do Ouros falar da nossa questão de saúde, nossos recursos, é como que a gente experimenta, né? Como a gente vivencia, como que a gente realiza as nossas missões assim no sentido mais não espiritual da palavra, mas a nossa missão de objetivo. O meu objetivo é conquistar X coisas, conquistar esse cargo, conquistar tal finança, tal, né, orçamento. Então, tem essa questão de experimentar. E eu tenho esse início. Enquanto a de Paus fala do início da nova ideia, aqui eu já falo do início da nova concretização, ou seja, o caminho que eu tenho que prosseguir para realizar algo. Bem aqui, neste caminho, a gente tem essa montanha no horizonte. Geralmente, montanhas indicam um certo obstáculo, né? Então, aqui, claro, o caminho é um novo projeto, é uma nova projeção de caminhar, mas todo o caminho tem os seus desafios, né? Boa noite, Ruby, bem-vinda. Boa noite, pessoal que entrou. Então, aqui também não é tão diferente, né? Este caminho pode ter uns obstáculos, pode ter uns desafios que a gente tem que enfrentar, né? Tem essa questão realmente de eu tenho que prosseguir, mas eu sei que lá na frente eu posso encontrar alguns desgostos, alguns empecilhos que pode até me desanimar, mas que quando a gente olha para o lado positivo, é assim em frente, vai dar tudo certo, né? Desde que tenha persistência, uma vez que a gente está no reino da terra, né, que fala dessa persistência, dessa paciência também, desse compromisso, responsabilidade de realizar aquilo que a gente tem de desejo, tem de projeção, tem de ideia para conquistar. Já no dois de ouros, quando a gente vê dois, né, fala das polaridades, positivo, negativo, dificuldades, possibilidades também. Então tem esses aspectos de eu equilibrar. Tanto que aqui, né, nesse personagem, a gente vê que ele está equilibrando essas duas moedas, né, equilibrando muitas das vezes o oposto. Ou seja, fazendo o malabarismo, né, como muitos estudiosos colocam esse personagem como malabarista, né? Ou seja, eu tendo que lidar tanto com a velocidade, né, que está no ar, tanto também com aquilo que está nas minhas mãos. Ou seja, quais são os compromissos que eu me comprometi para fazer, para executar, que precisa realmente da minha flexibilidade, da minha adaptação, né? Só que uma coisa interessante nessa imagem, a gente vê esse mar aqui, esse mar agitado, que fala muitas das vezes dos altos, dos baixos das nossas vidas. E também, como é mar, pode indicar as emoções, pode indicar também o fluxo, né? O fluxo da água, o fluxo da vida, o fluxo das coisas acontecerem. Só que o malabarista, que é o nosso personagem principal, ele tá de costas para o mar. Será que ele está rejeitando os sentimentos dele em busca de adaptação no trabalho, ao objetivo, a adaptação de algo, né? A
realmente tentar equilibrar alguma coisa, mas está ignorando talvez os sentimentos porque está de costas, né? Quando a gente vê esse barco também, indica que as coisas vão passar, né? Também pode indicar viagens, né? Talvez viagens de negócios, ou viagem de cidade, país, estado, ou fazer um treinamento também, né? Dependendo do cargo, e também depende do jogo. Mas aqui indica, né? Viagens, passagem, fluxo, né? Só que ele tá de costas. E às vezes dá a entender, será que ele saiu desse barco para enfrentar essa malemolência? Ou será que ele perdeu esse barco, agora ele tem que se virar? Ou seja, será que passou a oportunidade e ele não percebeu que passou, né? E agora tem que se virar, vamos dizer assim. Esse rosto dele, quando a gente olha para as feições, é um rosto que está olhando somente para uma moeda, né? Que é a moeda que está inclinando para baixo. Ou seja, as coisas estão se adaptando, mas há minhas preocupações, mas eu tenho as minhas preocupações, né? Eu tenho que lidar com muitas das vezes com alguns compromissos que são oposições, que são às vezes até díspares, né? São ou complementar também. Mas tem essa questão da flexibilidade. E como é dois, também pode ser uma pausa. Peraí, uma pausa para eu ver para onde eu estou caminhando, uma pausa para eu readaptar, reorganizar, né, essas minhas intenções. Quando a gente vê o 3 de pentáculos ou discos, ouros, no reino de ouros, né, o 3 de ouros é o único ouros que tá com a cor preta, a não ser o seu, vou dizer assim, sua forma, né? Sua forma tá dourada, mas o ouros mesmo tá preto. Aqui, como é preto, fala muito da questão, às vezes, oculta, desconhecida. Como a gente está no reino de terra, que é o trabalho, pode ser, às vezes, talentos que a gente tem até vergonha, né? Vergonha, insegurança, que está desconhecido, né? E a gente ainda não teve uma luz, né? Só que quando sai essa carta, ela vai indicar realmente, opa, há algum talento aqui que está oculto, que pode ser adaptado, que pode ser aplicado para este trabalho. Só que às vezes a gente fica tão fixo em algumas questões, se bem que o 4 de ouros fala mais dessa rigidez, que às vezes oculta, né, aquele nosso talento. Também essa carta fala muito do trabalho em equipe. Aqui a gente vê como se fosse um monge, né? E aqui é como se fosse uma freira ou também da associação à carta do louco, mas eu não vejo associação aqui. Mas eu vou mencionar porque no livro A Chave Mestra, de Wade Smith, menciona que também pode ser a carta, a referência da carta do louco. Mas eu não vi associação. Mas com esse monge, né, fala muito também na nossa questão moral, né, da nossa questão até mesmo do trabalho, daquela questão do nosso aprendizado, mas do nosso aprendizado não exatamente técnico, mas moral, né? Porque a parte técnica, pode ver que esse daqui é o personagem central, né? Um dos principais, que é o que está executando o trabalho, ele já tem a técnica. Tanto que ele está aqui com essa ferramenta que lembra o martelo, mas não é martelo. Mas ele está com essa ferramenta já executando. E uma vez também que ele está nesse banco, né, nesse banquinho, esse banquinho indica provavelmente os saltos que este trabalho pode indicar. Estes saltos que muitas das vezes que esse talento oculto que está em nós e ainda não está visível no campo do trabalho, no campo de realizar as coisas. Então, esse
talento pode dar um salto na vida, pode dar um up, né? Pode, assim, realmente te elevar, né? Porque quando tá em cima, traz essa elevação. Pode ser até uma elevação monetária. Embora o 6 de ouros vai falar mais da questão monetária, mas aqui também pode indicar esses saltos. De todo modo, essa carta também fala do trabalho em equipe, muitas das vezes da gente comunicar, né? Tanto que esse personagem é como se ele tivesse trocando uma ideia, falando sobre o trabalho, sobre o aperfeiçoamento, né? Com o monge, e eu vou colocar como freira aqui. E é como se ele estivesse conversando com eles. Então é como se toda a ajuda é interessante ouvir. Claro que nem tudo é aplicado, mas a gente saber ouvir, eu acho que é uma virtude, né? A saber ouvir. Não necessariamente o ouvir quer dizer que vai aplicar, mas o ouvir querer saber também a oposição. Às vezes aquilo que eu não concordo, muitas vezes eu não concordo porque eu desconheço, né? E também como tem esse caráter mais escuro da carta, que tem essa questão mais de desconhecido pela própria cor, né? Então, opa, peraí, talvez eu comunicar, eu também perceba que há pessoas que podem me ajudar a desenvolver melhor, né? O meu trabalho, o meu projeto, né? Então, aqui é meio que não ser teimoso, né? Porque a gente também está no reino da terra. E o excesso da terra, por exemplo, né? Quando a gente sempre tem que falar dos naipes, mas em equilíbrio. Mas a gente tem a falta da terra e o excesso da terra, né? O excesso da terra já seria uma teimosia, né? Já seria uma rigidez. Já a falta da terra é a falta de compromisso, a não materialidade e objetividade das coisas, né? Então, assim, é interessante aplicar também na questão do excesso e da falta, né, do elemento, mas a carta em equilíbrio e trazendo esses pontos positivos, negativos, né? O positivo seria, né, ela em equilíbrio, né? Ela em a sua essência, e o negativo já seria, né, a falta ou o excesso do elemento. Quando a gente vai para o 4 de ouros, essa carta é bem interessante, porque aqui a gente vê esse personagem, ele tá abraçado, né, com ouros, também de certa forma apegado com o pé, né, 2 ouros, cada um em o pé, e mais ainda, né, ele pensa dinheiro, ele pensa ouros, ele é tão preocupado, tão possessivo, né, acaba sendo uma questão de posse, né, aqui, tanto dos braços e pernas, a cabeça também representando isso. Né? Ou seja, pensa só nisso, pensa somente na materialidade, pensa tanto que agarra com todas as forças. E esse personagem fala muito dessa questão, né, dessa questão rígida. E às vezes a gente pode ser inflexíveis, né? Inflexíveis na questão de um trabalho, ou às vezes segurando muitos recursos, né? E não usufruindo do bem-estar, que pode proporcionar esse recurso com medo da falta. E muitas vezes a falta nem tem, mas o medo inibe a pessoa a agir, né? Então a gente vê tanto que os ombros dele, a gente percebe que tá realmente assim, quase que não oprimido que fala, mas está meio rígido, né? Rígido nessa questão do abraço. Tanto que dava para segurar com uma mão só, mas ele tá com as duas. Quando a gente olha essa cidade lá atrás, né, atrás do personagem, é como se tivesse um afastamento do coletivo, afastamento social, né? É como se não quisesse ter a responsabilidade de lidar com outras coisas que não sejam as dele, porque ele é muito preocupado consigo, muito rígido consigo. Quando olhamos aqui, essas como se fossem torres, né? Tem aqui. Essas torres pode dizer também essa questão de isolamento, né? A pessoa se isola tanto,
Diferente de outras paisagens do deck, a gente vê realmente uma cidade florida, com jardim. Aqui não, aqui predominantemente é mais torres, né? A gente poderia falar que era apartamentos, mas como esse tarô do Waite, né, mais ou menos século XV, XVI, não havia prédios nessa época, né? Então a gente vê essas torres indicando esse isolamento, essa prisão também, essa prisão de pensamento, mas é um pensamento que já é uma vivência, né? Eu vejo mais assim como medo, o medo da falta que acaba não usufruindo, né? Se afasta para não ter talvez mais gastos, ou seja, não tem às vezes uma vida social que a gente vê, né, ele dando as costas para a cidade, não ter essa vida social para evitar gastos, né, porque pensa muito em trabalho, é muito fixo em trabalho, né, trabalha demais, pensa no trabalho, leva trabalho para casa. Então a gente vê essa carta, né, uma carta assim, até um pouco calma. A vida também não é só trabalho. Claro que é experimentação, né? Eu experimentar o que a vida pode dar. Uma vez também que a nossa alimentação é com a base da terra, né? Os nossos alimentos é na base da terra. Então, a partir do momento também que da terra da gente veio, né? E eu ia falar que da terra que a gente vai também. Mas aí depende da religião de cada um, que há pessoas também que preferem outro tipo né, de desencarne, como plantar árvore, ou transmutar no fogo, né, para virar o pó. Mas enfim, né? Então, assim, aqui tem esse agarre, né? Nem sei se essa palavra existe, mas é muito agarrado ao trabalho. Ou também das preocupações, né? Uma vez que eu experimentar no mundo, eu estou muito preocupado. Se a gente colocar no âmbito da saúde, uma pessoa que preocupa demais com a saúde, por exemplo, se falarem para ela se comer alho cru, vai, sei lá, eliminar as toxinas do corpo. A pessoa vai comer, porque ela sempre está em excesso. Aqui é uma carta de excesso, né? Porque tem essa fixação no material, seja no material financeiro, a material do trabalho, do dinheiro, né? De como eu experimento a vida, né? Que é esse 4. O 5 de ouros é uma carta assim que ela é tensa, né? Quando cai, especial quando a gente fala em finanças e cai no reino de ouros, que reafirma finanças, mais 5 de ouros, que fala da escassez. Essa carta ela é muito desafiadora, né? Mas é interessante a gente compreender, quando a gente olha para ela, a gente já tem essa neve no chão, mostrando esse lugar frio, gelo, né, gélido no caso, distante, né, ou seja, não aquece o nosso coração. Não é uma carta satisfatória. No entanto, é curioso porque assim, aqui a gente tem um manco, ele tá até com a bengala não, muleta. É muleta? Enfim, com esse apoio para andar, ou seja, já é um apoio. Mesmo com a dificuldade, com aquilo que eu preciso, eu tenho um apoio. Se eu tô com. Aqui é um manco, né? Se eu estou passando por uma situação, este objeto ele já te dá esse apoio para você continuar. Assim, aqui é o manco. E aqui a gente tem um cego. Tem uma lenda que é a lenda do cego e do manco. Tanto que colocaram a atribuição nessa carta. Porque aquilo que falta no cego, o manco tem. E aquilo que falta no manco, o cego tem. Então, ao mesmo tempo que são questões de desafios, de dificuldades, os dois acabam se conciliando e superando isso, né? Aqui a gente vê esse 5 de ouros, né, remetendo à carta. E além disso, também tem o formato da árvore da vida, né, que é da Cabala, que é o caminho espiritual, é o caminho que a gente percorre quando a gente está encarnado. E aqui também, quando a gente vê essa janela tem essa dualidade
enquanto umas pessoas estão passando dificuldade no frio, às vezes até sem perspectiva para este momento, dentro deste local, ou seja, após essa janela, a gente tem o aquecer, né? Um lugar fechado, quentinho, né? Ou seja, onde tem tudo, às vezes também a oposição não tem nada. Então, ao mesmo tempo que essa carta é uma carta assim triste, né? É uma carta realmente não é satisfatória essa carta, ainda mais quando tem essa dualidade tão forte. Enquanto alguns têm, outros não. E ainda colocar, né, essa imagem de pessoas que têm realmente a necessidade e saber superar, aqui no entanto, do outro lado a gente tem tudo, né? Que seria do outro lado da janela. Quando vocês olham aqui, nesse manco, tem um sino, né? Como se fosse um colar, um sino. Lá na Inglaterra, quando havia um leproso, eles usavam o sino, né? Assim, o Ministério, a Saúde Pública colocava esse sino nos leprosos para quando eles estivessem andando na rua, na sociedade, fazer barulho. Assim as pessoas ficariam alerta e se afastariam dessas pessoas para não ter o contágio, né? Então aqui forte dizer isso. Mas ao mesmo tempo, quando a gente fala o barulho do sino, ele chama atenção. Ou seja, muitas das vezes pode ser um chamado de que alguém pode te ajudar neste momento de dificuldade, de escassez, de carência, né, de falta. Então, muitas das vezes, esse sino, né, que está nesse colar, pode indicar esse chamado. Peraí, há alguém que está vendo, alguém que está chamando a atenção, né? Assim, ou seja, você está talvez chamando a atenção para alguém, essa pessoa vai te ajudar, né? E ao mesmo tempo pode indicar pessoas também que estão passando pela mesma dificuldade ou dificuldade próxima e que estão próximos da gente, e às vezes a gente também nem percebe, né? Que às vezes a gente fica tão no nosso espaço, né, e no nosso momento, que a gente também esquece que há outras pessoas também com essas dificuldades. Mas mais que escassez, essa carta fala de superação. Então, assim, olhar um ponto positivo dessa carta é isso. É a superação. As coisas podem ser resolvidas, né? As coisas podem, não só podem, mas também compassam, né? Assim como a neve, o tempo não, no Brasil é difícil falar isso, nem tanto no sul. Mas assim como as estações do ano, né, a neve também vai passar. Logo vem o sol, né, logo vem a providência. Então tem essa questão mesmo de superar. Superar e também, muitas das vezes, pode ter uma ajuda, sim. E é curioso, né, que quando a gente vai no 6, já fala dessa questão da ajuda, do dar e do receber. E aí que tá, né? Esse personagem, ele tá com uma balança. Ou seja, ele tá pesando o quê? Ele tá pesando o merecimento desses dois pedintes, essas duas pessoas que estão precisando dessa ajuda. Quando a gente olha esses 6 ouros, né? Eles estão a partir daqui suspensos, né? Ou seja, a partir do personagem principal que tem o recurso. Enquanto aqui a gente não vê ouros, né? Então aqui pode ser uma ajuda, realmente, por exemplo, um financiamento, uma bolsa, um emprego ou um aumento, pode indicar isso, sim, né? Ou seja, uma ajuda que vem de cima, alguém que é superior a nós, ou uma ajuda também de intervenção divina, né? Pode ser sim, mas né, uma questão superior. Por exemplo, se a gente falar questões de causa na justiça, se eu vou ganhar na causa, como a gente vê essa balança? Claro que depende do jogo, mas falando da sua forma mais pura da carta. Como a gente tem essa balança que trata da questão do que é justo, né, de pesar os prós, os contras, ouvir a parte que está processando, ouvir a parte que está sendo processada, e como a gente tem um recurso, né, ou seja, acima, então indica que sim, pode ter essa negociação, esse ganho. Eu não entendo muito de questões jurídicas, mas, salvo engano, eu não sei se a maioria ganha com aquilo que pede, né?
Eu acho que depende da causa, muitas têm negociações, né? Mas aqui a gente vê ele doando, né? Dando essas moedas para somente um. Esse aqui tá com as mãos vazias, né? E aqui também, não sei se dá para ver bem, mas ele tá fazendo esse símbolo aqui, que é o mesmo símbolo que o Papa, o Hierofante, que é a carta número 5. A número 5 faz, só que ele tá com essa posição de bênção, só que doando assim, né, com as moedas. Não sei se dá para ver bem aqui. Essa carta fala muito sobre isso mesmo, né? Estou abençoando com aquilo que eu posso. Às vezes é a gente também, né? A nossa posição de doar, né? Seja doar o mantimento, doar ou emprestar, né? Dinheiro, participar de questões comunitárias, como vaquinhas, também pode ser a gente. Às vezes a gente está nessa situação de estar pedindo essa ajuda, esse recurso, independente de qual finalidade, financiamento, bolsa, aumento, mas também indica que a gente pode estar nessa posição, né? Então, aqui trata muito de uma doação justa e abençoada ao mesmo tempo, né? Enquanto aqui deste lado está a questão mais justa, mais racional, medindo, equilibrando para ver, né, o que eu posso doar, o que eu posso ajudar, ou o que eu posso receber, quanto eu posso receber. Aqui a gente também vê essa posição da mão, do abençoar. Então, um lado, questão justa, outro lado, a questão da bênção, né? Ou seja, da providência, que tem uma questão realmente de receber. Né? Embora a gente ainda está no 6, né? Mas, por exemplo, o 6 de paus é a carta da vitória, é a carta do triunfo. Não é o triunfo glorioso, como no 10, mas aqui a gente já tem a recompensa, né? A recompensa dos, assim, os nossos primeiros resultados, né? Às vezes a gente fala muito da questão monetária, mas pode ser também realmente o privilégio, o reconhecimento, né? O merecimento, a conquista do diploma, a conquista de algo. Embora que se materializa muito na questão monetária, mas também pode ser uma questão mais simbólica, né? No 7 de ouros, a gente vê esse personagem como se ele tivesse... Como não, né? Ele está olhando para esses ouros, como se fossem esses frutos que ele plantou e tá vendo se é a hora de colher. Essa carta fala assim, paciência. Né? Se a gente pudesse falar uma palavra-chave, é espera, aguarde, né? Aqui a gente já teve os primeiros resultados, mas ainda há mais para ganhar, só que ainda não é o momento. E é tão interessante que a gente... aqui há seis ouros e aqui tem um entre as pernas dele. É como se ele já tivesse tirado e visto que não é o momento agora, ainda eu tenho que aguardar. Tanto que o olhar dele é um olhar pensativo, olhando, às vezes também admirando, né? Ou com a paciência que tem que ainda ter. Porque também quando a gente fala do elemento da terra, de todas as, não só dos reinos, né? O da terra é o que mais demora, é o processo mais demorado, que a gente planta até colher, né? Se a gente olhar nesse sentido mais literário, né? A gente coloca semente, rega, deixa um pouco no sol, dependendo da semente ou da planta, até florescer. Então, até dar esses frutos, até florescer, é um processo demorado, é um processo lento, é um processo que exige a paciência, né? E esse 7 de ouros, ele reflete muito isso, né? A paciência. Calma, você já está começando a ver seus resultados, está quase lá, mas ainda não é o momento, ainda não é o momento do triunfo, da conquista, da vitória, embora já dá para projetar e já dá para ver que sim, vai conquistar, né? Vai realmente ter o merecimento, mas ainda não é o momento. Com 8 de ouros, a gente também continua naquela paciência, só que é naquela paciência que exige mais a perfeição. O trabalho repetitivo, o trabalho detalhado, né? Tanto que a gente vê ele com esse martelo e esse prego na mão.
Na verdade, não é prego. Eu esqueci o nome desse. É um prego enorme, mas não é prego a palavra. E ele tá, além de estar esculpindo, né? Dá para ver que é detalhadamente. É como se ele estivesse colocando a marca dele no mundo. E às vezes pode ser isso mesmo. Né? Empreendedores, deixar sua marca no mundo, ou deixar sua marca, né, daquela contribuição, daquele trabalho, daquela participação, né? Então tem essa questão de deixar a marca no mundo e mais, né? Ter um trabalho aperfeiçoado. Tanto que, assim, a gente pode pensar, se esse trabalho ele já realizou, ele é mestre, porque ele já passou por um processo de aprendizado. Agora, se esse trabalho ele ainda tem que realizar, ele está na condição de aprendiz, porque ele ainda está aprendendo a desenvolver o trabalho. Mas eu, particularmente, como estamos no 8 já, eu já vejo como mestre. Aprendiz seria três de ouros, 2 de ouros. Aqui a gente já vê realmente uma capacitação de executar o trabalho da sua melhor forma, né? Da sua plenitude e do seu aperfeiçoamento. Então, essa carta fala muito do detalhe, né? Do trabalho também repetitivo, de estar minuciosamente trabalhando, uma vez também que às vezes tem que abrir mão. Aqui a gente tem a cidade, né, lá atrás, lá no fundo do personagem, ou seja, às vezes tem que se afastar, né, para trabalhar, porque é um trabalho que exige atenção, dedicação, tempo. Então, às vezes, tem que se afastar de reuniões sociais, da diversão, porque às vezes o trabalho está exigindo um aperfeiçoamento, está exigindo um tempo a mais, né? Só que essa cartela é mais positiva do que o 4. Porque o 4, embora também o personagem está afastado, ele está afastado de uma forma muito rígida. É porque é uma carta rígida, né? Que é esse daqui. Que também tem a sociedade lá atrás. E aqui tem a sociedade também lá atrás, mas tem essa questão, né? Dele já tá com a mão na massa, né? Está executando o trabalho dele. E é aquilo, quando a gente trabalha, a gente se desliga, né? Quem trabalha fora tem que sair de casa, né? Ou seja, tem esse afastamento, né? Quando a gente vai no 9 de ouros, já fala desse esbanjamento daquilo que eu conquistei, né? Daquilo que começou lá no As e agora chegou o momento de colher, né? Mais que esbanjamento, né? Porque parece que está esbanjando de forma egocêntrica, mas é um esbanjar de uma forma assim de reconhecimento e merecimento, né? Tanto que a gente tem ela aqui com um manto, e esse manto ele é florido. E essas flores têm alusão, né, bem similar com a imagem da Vênus, né, com o planeta Vênus, ou com o símbolo de Vênus, melhor dizendo. Então esse símbolo, né, que além do planeta Vênus, a Vênus, enfim, planeta Vênus, retratar das nossas relações, também retrata daquelas coisas que a gente gosta, né? Então aqui dá para ver que tem uma questão de nutrição, uma questão de abundância, né? Tanto que a gente vê, né, esse cenário abundante. Aqui são uvas, né? Cachos de uvas. Cacho de uvas é um fruto que é mais demorado para estar maduro na estação, né? Então, ou seja, a uva, além da associação ao deus Baco, Dioniso, né, que fala do prazer, que fala de desfrutar, né, e de ter essa sensação interessante, prazerosa, também fala dessa questão que demorou, né, essa questão do trabalho que demorou. Porque quando a gente pega a fruta uva, ela demora para ser... Mas isso depende muito da espécie. Eu não sei como fala o grão de uvas, o tipo de espécie e também da região. Varia muito de região, de espécie de uvas, mas é uma fruta que demora mais, né? Diferente de morango, o morango é mais rápido. Então aqui fala da lentidão, mas que essa lentidão vai ter frutos, né? E essa uva tem essa sensação, traz essa sensação, né, do prazer.
Embora demorou, tenho prazer. Boa noite, Diego! Bem-vindo! Bem-vindo, pessoal que entrou, boa noite. Aqui tem uma coisa bem curiosa, porque a gente tem esse falcão. Esse falcão é o falcão da caça. E aqui, enquanto esse falcão tá na mão, a gente tem esse caramujo bem rente aqui no finalzinho. Enquanto um é rápido, veloz, voa, né? Do elemento ar, é rápido. A gente tem essa daqui que é da terra, que é mais devagar. Então, olha a dualidade, né? De rapidez e lentidão. Aqui pode dizer caçando demais, né? Tem esse ímpeto de caçar, né? Esse ímpeto de explorar, né? Porque tem a rapidez, mas ao mesmo tempo pode ser também não se prender, mas se isolar no seu mundinho, né? Porque o caramujo, além de ser lento, ele mesmo se autoprotege com aquele casco, né? Então tem essas duas referências, ao mesmo tempo que é expansivo, pode se retrair, né? Ao mesmo tempo que voa, é não ao mesmo tempo que voa é terrestre, que aí fica pensando que é a mesma coisa. Mas não, aqui voa e aqui já arrasta, né? Aqui é lento, aqui é rápido. E é curioso isso ser na carta do 9, porque a carta 9 é o último dígito final. O 10, que é o final, né? Quando a gente fala de asa 10, mas o 9 já é o último dígito, né? Com o número solitário. Então o 9 já é o final. O 10 já é realmente a realização. Aqui é o final, peraí, já conquistei, já estou esbanjando. Já o 10 é o que? A minha herança, aquilo que eu deixei, né? Aqui retrata muito da família, mas esse 9 já indica, né? Essa satisfação. E é mais, né? Satisfazer aquilo que conquistou. E quando eu falo a palavra esbanjar fica estranho, mas realmente é um esbanjar da experiência, da vida boa, né? Daquilo que realmente almejou e agora conquistou. Enquanto no 7 estava tendo que ter paciência, que ainda as coisas estavam para acontecer, né? Aqui eu estava aguardando para chegar aqui eu cheguei na realização. E aqui no 10, que já é o fim, né? Que pode indicar fim de ciclo, mas aqui a gente retrata, quando está no 10 de ouros, é diferente dos outros naipes. Aqui a gente tem um senhor com idade mais avançada. Aqui é como se fosse duas pessoas, como se fosse filha dele, né, de meia idade. Aqui temos uma criança e aqui temos dois cachorros, né, que seriam os amigos, né, do que dizem, né, que o cão é o melhor amigo, né, do ser humano. Então, a gente tem essa questão da herança, daquilo do meu patrimônio, ou seja, aquilo que eu construí, para quem eu deixei, né? Eu deixei para a minha família, a minha herança eu deixei para a minha geração. Como a gente está no plano material, a gente pode associar que sim, pode ser uma herança financeira, né, uma herança monetária, mas também a gente pode indicar uma herança como fala, de quando passa uma profissão de geração em geração, né? Ou seja, o pai era, sei lá, um jornalista. Aí o filho tende a ter uma probabilidade maior de se tornar um jornalista por referência ao pai. Então aqui tem essa questão mesmo de herança, de passar, né, uma tradição para outra geração. Repassar, né, a cultura, repassar a questão da profissão, ou até mesmo a casa, né, onde o pai, né, que parece ser um viúvo, né, porque a gente não tem a presença de uma outra senhora, então tem essa questão de essa casa eu vou deixar para os meus filhos, né? E quando a gente vê esse cão, chega até a ser uma reflexão, né? Quando chegamos na cidade mais avançada, ou quando a gente chegar na cidade mais avançada, quem serão os nossos leais, né? Porque essa imagem,
Vara 10 de ouros, a carta maravilhosa. Outros decks têm uma retratação dessa imagem mais interessante. Mas dessa a gente não pode deixar de negar que o congelamento da imagem é essas duas moças conversando, né, que aparenta ser filha dele, mas meio que de costas, né, para esse senhor, né, como se tivesse não ignorando, mas assim, estão já em outras ideias, enquanto ele, né, está sentado também, aparentando esse cansaço, né, esse cansaço ao longo dos anos, o cansaço do corpo, né, o cansaço de estar, né, realmente ativo, né, ao longo dos anos. Então a gente vê esse personagem muito cansado e essas mulheres, né, uma de costas para ele, e elas também como se estivesse uma passando pela outra, ou as duas conversando, né? Então também tem essa conotação. Quando a gente vê a forma que tá esses ouros, embora não está as linhas, aqui faz uma referência de uma parte também da árvore da vida, da cabala, que é o Sefiorá, uma coisa assim, que é uma parte da árvore, né, que fica embaixo. Então, quando atingimos esse plano material, né, tem essa questão de completude. Porque aquilo, né, a nossa sociedade colocou que nós nascemos, crescemos, casamos, vamos produzir filhos ou adotar, logo vamos desencarnar e aquilo que a gente deixou aqui vai ficar para os nossos, né? Para aqueles que ficaram próximo da gente. Então essa cartela retrata, né? Essa quase finitude de vida, mas ao mesmo tempo também, né? A continuidade daquilo que a gente colocou ao mundo, o que ainda vai dar a perpetuação, permanência, né? Que é o 10 de ouros. Inclusive, é uma das minhas cartas favoritas, 10 de ouros, porque realmente é a realização, a completude. Bom, esse foi o naipe, né, do Boa Noite, Semente Estelar, seja bem-vinda. Essa foi a carta, né, as cartas, né, de asa 10 do naipe de ouros, que é referente ao o reino terreno, da terra, né? Que as coisas são mais lentas, mas fala muito da nossa experimentação, né? Como a gente lidar com nossos recursos, como a gente faz recursos, como a gente lidar também com a nossa saúde. Então tem muita coisa assim dessa questão do experimentar. Algum momento, depois que eu trazer os outros dois naipes, eu vou falar da carta da corte, mas de forma conjunta. E só dividir os naipes, mas uma live só. E o Cavaleiro de Ouros, isso que é curioso. Enquanto os outros cavaleiros, principalmente o de paus, estão mais agitados, né? Quase que atropelando tudo. Paus e espadas são os mais rápidos, são os velozes. O único parado é o Cavaleiro de Ouros, porque além de falar dessa questão mais lenta da Terra, ele também é observador, cauteloso, pensa 2, 3, 4 vezes antes de agir, de falar. Então tem essa questão, né, do pragmático, né, tem cuidado, é bem legal. Tá bom? Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigada pela atenção. Uma ótima noite para vocês e até mais.